Bom, vamos lá, fazer uma aula aqui. Faz um tempinho que eu não faço aula, né? Mas trazendo também essas aulas que até essa aula aqui vai estar depois lá dentro do programa Vendas Te Liberta, tá? O que eu quero passar nessa aula aqui para você, tá? Me apresentando rapidinho, eu sou o Júnior França aqui da Pipe Digital. A Pipe Digital hoje ela é a maior consultoria do CRM Pipe Drive aqui da América Latina. E como eu me tornei, né? Só vou fazer um parêntese rápido nesse ponto aí, que é o principal ponto da nossa aula, tá? Como que eu me tornei a maior consultoria do CRM Pipe Drive. Em 2017, até 2017, né? De 1995 até 2017, do século passado, já até 2017, tive uma empresa que ela era dos meus pais. Essa empresa consegui fazer crescer bastante, só que em 2017 ela faliu. Eu quebrei em 2017, fiquei meio perdido aí do que fazer e acabei me tornando um consultor aqui de implantação de CRM, tá? Em particular do Pipe Drive. Foi evoluindo e todo o trabalho que eu fui desenvolvendo aí desde a parte de prospecção, de conquistar novos clientes, foi tudo dando muito certo. E chegou num certo ponto que eu tinha me tornado o maior parceiro da América Latina do Pipe Drive. Isso aí em 6 anos, tá? 2017 a 2023. E eu comecei a pensar tudo que deu certo na minha carreira, tá? Nesse sentido. Realmente eu falo às vezes que até eu vivo um sonho, né? Porque hoje o que é valor para mim, tá? Hoje eu trabalho em casa, eu fico perto da minha família, eu não enfrento problemas de trânsito, de deslocamento de grandes cidades, ganho um muito bom dinheiro, tenho um tempo para praticar atividade física, para estar com a minha família, almoço em casa, né? Moro numa cidade do interior aqui do estado de São Paulo, atendo empresas do mundo inteiro. Então, através do CRM, conquistei uma liberdade incrível, tá? Mas eu comecei a analisar por que comigo deu certo e muitas vezes com outras pessoas não dão certo. Não estou nem falando de empresas, de outras empresas que implantam CRM também, tá? Mas estou falando de outras empresas de vendas, tá? Eu cheguei à conclusão que eu desenvolvi um modelo que é um modelo muito eficiente e é o que a gente vai ensinar ali no programa Vendas Te Liberta. É um modelo extremamente eficiente. Nesse modelo, o que nós fazemos, tá? Temos uma empresa extremamente enxuta, com processos extremamente eficientes, muito automatizados, tá? Então, desde processo de marketing, processos comerciais ali dentro do CRM, a parte operacional ali ela é muito enxuta, então a gente não gasta tempo com o que não gera receita ali para a empresa, tá? Com pouquíssimas pessoas de autoconhecimento, essas pessoas, tá? Então a gente paga muito bem as pessoas que trabalham com a gente, uma equipe muito enxuta, tá? Então a gente consegue ter aí um retorno muito bom sobre isso. E esse retorno é o que vai, né, fazer a gente ter essa liberdade, tá? Daí eu comecei a identificar quais são as características que tornaram isso que tornaram minha empresa nisso, tá? Por que deu certo? Volto a falar, por que deu certo comigo e não deu certo com outras pessoas, tá? Até isso foi um ponto de reflexão minha e da minha esposa, que um dia eu cheguei para ela e perguntei, falei, por que será que deu tão certo as coisas assim comigo, tá? Hoje eu vivo essa vida de sonho e outras pessoas não conseguem, né? Será que eu sou um cara abençoado? Eu tive sorte? Eu sou muito estudioso, né? Eu sou muito interessado, eu consigo me relacionar bem com as pessoas. Eu comecei a pensar sobre isso, tá? E comecei a elencar essas informações, tá? E eu vi que eu cheguei num certo padrão de tudo que aconteceu de bom comigo. É porque a gente tem um certo padrão e o mais legal disso tudo, isso pode ser desenvolvido. Inclusive, eu estou me desenvolvendo muito mais, tá? Depois que eu entendi isso, comecei a focar
no que realmente dá resultado, tá? Então, primeira coisa que eu percebo que a grande recompensa que eu tive com esse modelo de trabalho que eu tenho é a liberdade que eu tenho, tá? Volto a falar, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, eu consigo organizar bem a minha agenda, tá? Volto a falar, consigo estar com a minha família e tudo mais, então eu consigo ganhar um bom dinheiro sem estar num grande centro comercial, tá? Então, isso aí para mim é uma liberdade muito grande que eu conquistei, tá? Daí eu comecei a entender, mas por que eu conquistei essa liberdade? E é isso que eu vou falar aqui nessa aula, para vocês aprenderem o caminho que eu segui, tá? E se vocês quiserem seguir esse caminho também, vocês podem procurar material aí na internet sobre isso, tá? Aqui basicamente vai ser um mapa para você ter liberdade aí na sua carreira de vendas, tá? Só que para você ter liberdade, você tem que construir um certo caminho, tá? Então, aqui eu vou entregar um mapa aqui para vocês nessa aula do que precisa ser feito, e quem tiver interesse, a gente vai entregar tudo isso de forma organizada no programa Vendas Te Liberta, que é um programa para quem quer construir uma empresa de vendas altamente rentável, de 1 até 3, 4 pessoas trabalhando com uma grande tecnologia embarcada na empresa. É o que eu realmente acredito que dá resultado, tá? Tem outros modelos que dá resultado? Tem. Mas esse modelo aqui eu acredito que é um dos mais fáceis de você entrar, não precisa de tanto dinheiro, de investimento de dinheiro. Se você quiser escalar a sua empresa, esse daqui é um modelo inicial, então é muito importante às vezes você trabalhar nesse modelo aí por um tempo e maturar bastante esse modelo, e depois você escala. Aí tem outros modelos, quando você for escalar aí já não é mais a gente que atende você, aí tem outras formações e tudo mais. Então, eu quero ter 10, 15, 20 vendedores, daí já é outro modelo de empresa, tá? E aqui eu foco bastante, eu falo, eu não quero escalar minha empresa, tá? Eu já vivi esse modelo de escala, não é o jogo que eu quero jogar, não tenho nada contra, não acho errado, eu até admiro quem tem essa capacidade de escalar, só que daí tem que desenvolver outros tipos de habilidade. Então vamos lá, pessoal, vamos seguir o nosso roteiro aqui, tá? Já está muita enrolação. Eu falo aqui que vendas te liberta, tá? E como construir um capital de carreira em vendas. Como construir sua liberdade com o capital de carreira. Então, primeira coisa para a gente entender, tá? O que é esse capital de carreira. Muitos vendedores, aqui eu falo, né? Eu atendo muita gente, já treinei mais de 5.000 vendedores, tá? A gente já implantou mais de 500 projetos aí com o Pipe Drive. Então, eu vejo não só das pessoas que eu atendo, mas também do pessoal que eu convivo, tá? Tem muito vendedor assim que vive naquele desespero, sabe? Apagando incêndio, ele não tem controle nenhum sobre a rotina dele, sobre se ele vai conseguir bater meta ou não, aquele desespero no fim do mês, tá? E eu comecei a entender que essas pessoas muitas vezes elas ficam à mercê ali da operação em si, elas ficam expostas à operação em si. Por quê? Porque ela não tem esse domínio, tá? E ela não consegue ela nunca vai ter liberdade, tá? Ela sempre vai estar dependendo ali, vai ser escrava daquela situação. Então, eu comecei a entender que se a pessoa não tiver um capital de carreira, o que é esse capital de carreira, tá? Esse capital de carreira, ele está relacionado muito a... Como que eu vou falar para você? Ele está relacionado ali muito à construção do que a pessoa é boa, tá? Vamos lá, deixa eu já mostrar aqui para você o que é o capital de carreira, tá? Esse é um conceito que eu li no livro aqui, Bom Demais para Ser Ignorado, tá? Onde a gente fala, né, que nesse livro tem muita gente que fala assim, não, eu quero seguir minha paixão, porque eu só vou ser bom naquilo que eu faço se eu seguir minha paixão. Eu sou apaixonado
por vendas, né? Eu sou apaixonado por música, eu sou apaixonado, isso acontece bastante aí em profissões mais intelectuais, né? Mais que usam mais o dom aí como música, pintura, né? Ator, né? As questões mais artísticas assim, então falam muito sobre paixão. Quando a gente fala em vendas ali, é, é um pouquinho diferente, tá? Primeira coisa, você não tem que seguir sua paixão, você não tem que ser apaixonado por vendas, você tem que fazer situações, tá? Você fazer situações que quando você entra ali na profissão que você escolhe, tá? Você acaba se tornando uma pessoa tão boa, desenvolvendo habilidades importantes, tá? Se tornando uma pessoa tão boa que ninguém vai querer ignorar você. Você começa a ser escolhido pelas empresas e não a você escolher empresas. A gente vê isso muitas vezes acontecendo na medicina, né? Que o cara, aquele médico que, você vai querer agendar consulta com ele, é para 6 meses, custa, sei lá, R$ 2.000 uma consulta com ele, né? Você senta ali para escutar o que ele tem para falar. Às vezes nem é uma consulta assim não é emergência, mas por exemplo, não é de doença, assim, como que eu vou falar? Por exemplo, vamos falar assim, plástica. A mulher quer fazer uma plástica. Tem lá um médico que cobra 5.000 e tem outro que cobra 50.000 e daqui 6 meses só. Né? As pessoas preferem esperar e pagar 10 vezes mais para fazer plástica com aquele cara. O que esse cara tem de diferente? Ele construiu um capital de carreira muito maior do que o outro de 5.000. Tá? Então hoje, aqui no meu caso, quando se fala em CRM, né, as empresas chegam até mim, por tudo que eu construí aí da parte de marketing, de posicionamento de mercado. Muitas vezes eu apresento uma proposta mais caro, tá? E as empresas acabam fechando aqui com a gente. Tanto é que eu sou o maior consultor, né, tenho a maior consultoria aqui da América Latina, tá? Mesmo não sendo mais barato. Por quê? Porque eu desenvolvi um capital de carreira relacionado a CRM, tá? O segmento de CRM, né? Especificamente aqui no Pipedrive. E também eu tenho um capital de carreira que eu desenvolvi várias habilidades para vender um projeto de CRM, tá? Então, eu vou colocar aqui no próximo conceito como se aplica isso a vendas B2B, tá? Como que a gente vai aplicar isso que eu estou falando aqui a vendas B2B, tá? Como que isso se aplica? Então, vamos lá. Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo aqui. Como se aplica isso, tá? Então, você tem que dominar as competências, tá? São várias competências que tem. Eu mapeei aqui, basicamente, 4 pilares, tá? De competências. Que são esses 4 pilares? É o pilar de competência de negócios, tá? Então, para você ter uma empresa enxuta, você tem que entender de negócios. O que eu falo de negócio? É o segmento de mercado que você está inserido, tá? A forma de comissão e de recebimento que você... vamos falar, a forma de ganho que você tem, se é uma receita recorrente ou não. Temos que olhar aqui como que você se posiciona nesse mercado, que entendimento que você tem das pessoas que te ajudam ali, tá? Como que você vai construir esse processo comercial que você tem e colocar pessoas para ajudar você, tá? Então, você começa a ter esse entendimento sobre negócios. O outro pilar seria o entendimento sobre tecnologia, tá? Então, você tem que entender muito sobre CRM, sobre inteligência artificial e tudo mais. O terceiro pilar é o desenvolvimento pessoal, de competências pessoais. Então, produtividade, gestão de agenda, disciplina, tá? Quando eu estou falando isso, eu não estou falando nada de alto desempenho, tá? É uma questão de organização da sua rotina. Não estou falando nada de acordar às 4 da manhã para você tomar banho gelado e correr 20 quilômetros.
tá? E fazer crossfit, não estou falando nada sobre isso. Lógico que tem, cuidar da sua saúde e tudo mais, mas eu não estou falando nada sobre isso, tá? Mas é a organização da rotina. Isso, por incrível que pareça, na área de vendas, as pessoas são muito desorganizadas, tá? Porque acreditam que o talento está muito mais na construção de relacionamento, que é importante também, tá? Do que na sua organização de rotina e produtividade, tá? E o quarto pilar, que é o desenvolvimento técnico, e você entender sobre técnicas de venda, negociação, spin selling, indicadores, previsão de vendas e tudo mais, tá? Então são várias coisas. Então, quanto maior seu capital de carreira, quanto mais você domina essas competências, tá? Eu vou pôr aqui, ó, 4 pilares de 4 pilares. Eu vou pôr aqui negócio, o pilar de tecnologia, pessoal e técnico, tá? Que o mercado valoriza e poucos dominam, tá? São esses 4 pilares aqui. Dominar as competências, que são 4 pilares, tá? Que o mercado valoriza e poucos dominam. E por incrível que pareça, poucos dominam os 4 pilares. Quem domina isso sai assim muito na frente, tá? Quanto maior o seu capital, mais liberdade. Você escolhe com quem trabalha, você vai escolher as empresas, tá? Com menos esforço, constrói um negócio em torno da sua habilidade. Eu vou pôr aqui um negócio perene, tá? Em torno da sua habilidade. Então, quando você aprende esses 4 pilares aqui, você muda de nível. Você sai daquele nível comum dos vendedores, tá? E começa a ter essa liberdade, construir essa sua liberdade. Por quê? Porque você vai se tornar cada vez... eu vou até colocar aqui, ó, você se torna cada vez mais raro e difícil de ser igualado, tá? Difícil de ser igualado, tá? Opa, tá difícil isso aqui, hein? Tá difícil, pronto, difícil de ser igualado, tá? Vamos lá, quais seriam aqui as 10 características que de um vendedor de alto capital de carreira, um vendedor B2B, tá? Vou pôr aqui, vendedor B2B. Isso aqui se aplica a vendedor B2B. Aplica a B2C também? Aplica, mas mais com vendas de ticket médio alto, vendas mais complexas, tá? Então, primeira coisa, ó, você tem que dominar o processo de vendas consultivas, tá? Saber aplicar metodologias como spin selling, challenge sale, tá? Diagnosticar, educar e vender valor, não apenas o produto, tá? Isso aqui a gente detalha muito bem, vai ter lá na parte né, no pilar lá de negócios. Aliás, esse aqui vai no pilar de desenvolvimento técnico. A gente vai explicar tudo como que você faz isso, tá? Usar muito bem a parte de tecnologia em vendas, tá? Então, quando a gente fala, você tem, assim, ó, basicamente dominar um CRM, tá? Seja o Pipedrive, seja outro CRM. A gente vai entregar um CRM muito básico, feito ali no Notion, para quem não usa o CRM, já começar de graça, tá? Vai ter acesso. Um CRM mais básico, mas muito eficiente, muito melhor que uma planilha de Excel para você utilizar aí no seu dia a dia. Quem ainda não utiliza, não tem um CRM, já começa utilizando e entender o conceito. CRM não é só uma plataforma, é uma cultura, tá? Tem lá falando sobre a questão de criação, de cadência de prospecção, algumas plataformas gratuitas que a gente utiliza, tá?
capacidade de prospecção estratégica, não só depender de leads prontos, mas você também buscar o seu leads, gerar demanda de forma ativa. Aqui é dominar a ativação de carteira ativas. Quando eu falo assim, nossa, às vezes a gente pega cliente que tem lá 10 mil, já aconteceu 10 mil, empresas maiores, tá? De clientes, de carteira de clientes, ia ver tipo 1.500 era ativo, 8.500 inativo. A gente fez um trabalho lá, ele não precisava prospectar, ele só precisava ativar essa carteira, tá? A gente usa o CRM. Parte de perfil do cliente ideal, né? Então aqui são várias situações aqui que você tem que pelo menos ter um conhecimento, tá? Júnior, eu vou utilizar tudo isso? Depende de como estar, mas é interessante você ter toda esse conhecimento dessa jornada, tá? Para quando você precisar buscar uma ferramenta, você entender. O programa Vendas Te Liberta, ele não vai entregar uma regrinha de bolo para você. Você tem que fazer isso, isso, isso. Não. É um programa que você vai participar, tá? Você vai ter um entendimento dos seus pontos fracos, um entendimento do que você precisa melhorar. E ali dentro, né, é um ano que você passa consumindo esse conteúdo. Lógico que você pode passar mais de um ano, o tempo que for, tá? Que sempre vai ser atualizado, com aulas ao vivo e tudo mais, tá? Mas então, por exemplo, agora eu estou numa fase que eu preciso aprender a prospectar. Vai ter lá a categoria de prospecção, com as ferramentas e tudo mais. Agora eu estou numa hora que eu já tenho bastante lead, mas eu não estou convertendo muito. Então vamos aprender sobre negociação, sobre qualificação do cliente e tudo mais. Eu estou numa hora que eu preciso implantar um CRM para ganhar escala. Então tem lá toda a parte que é da academia do CRM, como implantar o Pipedrive, que é um dos melhores CRMs do mundo, tá? Então é um programa que você vai ter um entendimento e construir da mesma forma que eu construí, de sair de uma falência para se tornar o maior parceiro aí do mundo, tá? Eu não segui nenhuma regra, eu fui construindo e fui entendendo de acordo com cada momento que eu passava, né? Não adianta nada eu falar para você que você tem que ter um CRM agora no começo se você não tem ainda nenhum cliente. Eu tô com 2 clientes aqui para prospectar, então você tem que entender como que prospecta, abastecer toda essa máquina, tá? Vai chegar no momento que você precisa entender sobre essa questão de inteligência de mercado, tá? Que você entra em jogo, depois você precisa melhorar esse jogo, tá? Entender o modelo do cliente, gerar um impacto com o ROI, como que a gente mede o ROI do nosso cliente e tudo mais. Aprender gestão de pipeline, tá? Para você ter previsibilidade aqui, controle sobre o funil. É o que eu falo. Aqui no começo eu falei que, nossa, eu conheço gente que é aquele desespero, né? Aquele barata voa o ano inteiro, fica lá correndo atrás. Mas se você tem uma previsão sobre o funil, se sua venda demora, se acabou a venda, né? Se sua venda caiu esse mês, de repente foi erro que você cometeu há 3 meses. Então, se você estiver cometendo erro agora, pode ser que daqui 3 meses você tenha uma queda aí no seu funil, tá? Saber lidar aqui com objeções. Então, tem tudo que você precisa, tá? É isso que você precisa desenvolver. Comunicação clara e de autoridade. Então, você vai entender como se posicionar como um especialista para você conseguir criar uma autoridade e a pessoa confiar em você. Hoje de manhã eu estava... entrou em contato um cliente aqui comigo, que já é a 3ª empresa que ele está indo e contrata a gente para levar o CRM lá para essa empresa, tá? A gente vai fechar o projeto, ele já sabe o modelo. Nossa, é uma venda assim que desliza fácil, porque ele já sabe o nosso ticket médio. Se ele chamou a gente, ele já sabe que que a gente já sabe que ele vai fechar, né, conosco, tá? Então, por quê? Porque ele sabe que eu sou um especialista, ele sabe que quando eu tive negociação com ele, eu tive uma negociação que eu consegui ser firme e
persuadir ele, né, para ele entender o que ele precisa, tá? Então, é isso, nessa parte de comunicação, tá? Mentalidade de aprendizado contínuo. Isso aqui é outro ponto, tá? Por isso que a gente está criando um programa e não um curso. Porque é tudo que eu aprendo, que eu testo, né? Então, é aí que eu acho que eu gerei muito valor aqui na minha carreira, tá? Isso desde pequeno eu tenho isso. Quando eu me interesso por alguma coisa, eu começo a destrinchar aquilo de tudo quanto é lado. Então, quando eu me interessei pelo Pipe Drive, eu comecei assim a fuçar em tudo que tinha, tá? E eu percebi que tinha muitas pessoas que tinham as mesmas dúvidas que eu. E eu comecei a produzir muito vídeo de respostas para essas dúvidas. Foi onde eu comecei a me destacar muito e gerar muito lead aqui para mim, tá? Então vamos lá. Muitas vezes eu pego pessoa de vendas, área de vendas, né? Seja o proprietário ali da empresa ou vendedor mesmo, que frequenta às vezes eventos, tá? Mas assim, muito pouco se aplica, tá? Então, vamos lá, da grande maioria, poucos estudam, tá? Com leitura, com mentoria, né? Com cursos online, até no YouTube, poucos estudam referente ao que precisa aprender, conhecimento técnico do produto que ele vende, do produto ou serviço. E muito poucos ainda, desses poucos que estudam, pouquíssimos aplicam o que estudou, tá? Então, só você ver aí, quando foi o último livro ali que você entendeu sobre vendas, qual foi o último curso que você fez, tá? Eu acho que aqui está um grande diferencial. Só que também a pessoa tem que entender o que ela precisa estudar, tá? Então não é só o porquê, o que e como, né? Por que ela tem que entender por que ela precisa estudar, o que ela vai estudar e como ela vai estudar, tá? E depois aplicar isso. Eu publiquei um vídeo recentemente aí no YouTube falando exatamente sobre isso, tá? Hoje o vendedor que estudar, que tiver uma capacidade, né? Porque às vezes a gente fala a questão do relacionamento ali, tem uns caras que tem o dom, né? Assim, eu admiro que o cara chega num churrasco, assim, 5 minutos ele já tá amigo de todo mundo, já tá conhecendo o dono da casa, coisa que ele não chegou. Isso é um dom, né? É uma habilidade, pode se desenvolver? Pode, mas tem gente que é muito isso, né? Aquele cara é gente boa pra caramba, aquela mulher é gente boa que você quer estar perto. Mas muitas vezes, hoje não é só isso mais que basta em vendas, tá? Então tem que estudar, tá? Evoluir junto com o mercado, né? Então, até falo aí da parte de inteligência artificial, né? Tem muita coisa de inteligência artificial. Lá vai ter um módulo só de inteligência artificial, mas mais voltado para a parte estratégica, tá? Não para essa construção de bot, essas coisas. Isso aí tem muita gente boa aí que já faz. Mas esse olhar estratégico de você utilizar o chat GPT aí para facilitar o seu dia a dia, tá? Parte de autonomia com disciplina. Se você não for disciplinado, você não vai ter autonomia, você vira escravo da sua rotina, tá? Então eu falo que a capacidade de autogestão com foco no resultado. Tem um livro Produtividade do Bem que eu tô lendo e aplicando, é fantástico, tá? É fantástico e a gente ensina esses conceitos, tá? Produzir sem depender de chefia, principalmente o vendedor, né? Que fica ali, será que eu faço? Será que eu não faço? Tá? Então, é isso de você construir a sua autonomia, saber, e daí você vai desenvolver esse raciocínio, né? De saber por onde vai caminhar. Desenvolver relacionamentos a longo prazo, ser visto como parceiro e não apenas como vendedor. Esse exemplo que eu citei, tá? Desse cliente que já está indo para a terceira empresa que nos leva para lá para desenvolver projetos. Tá? E isso aqui, ó, gerar indicações e recorrência. Isso aqui é uma bola de neve positiva. Tá? Construir uma marca pessoal, né? Conteúdo, se posicionar como especialista e ser reconhecido no seu nicho como alguém confiável. Isso aqui é construção a longo prazo. Tá? Construção a longo prazo. Então vai desde a forma que você se posiciona, daí está baseado muito em valores, em forma de espontaneidade, né? Esses dias a gente fazendo fazendo um kickoff aqui, a moça falou, Júnior, posso falar?
Meu, eu adoro seu sotaque, né? Porque às vezes eu tô mais espontâneo, que nem aqui no vídeo, né? Fico prestando atenção no que eu tenho que falar, mas quando eu tô num kickoff, né? Vira uma conversa ali e eu puxo muito R, porque eu sou do interior aqui de São Paulo, né? Ela falou assim, seu sotaque de mineiro. Eu falei, não, um pouquinho mais para baixo, do interior aqui do estado de São Paulo. Falou, porta, porteira, né? Falou, eu adoro escutar você falar. Então, é coisa que eu sou muito espontâneo com relação a isso, tá? Então aqui, como eu falei aqui no programa Vendas Te Liberta, ele vai ser um programa de mentoria para vendedores e donos de negócio que quer transformar a sua carreira, baseado em 4 pilares, tá? Que eu pus lá em cima e tá aqui embaixo de novo. Com aulas práticas, ferramentas modernas e acompanhamento nosso, tá? Então, eu tô deixando aqui embaixo o link, tá? Para você se inscrever, entrar na lista de espera aí do programa Vendas Te Liberta, tá? Só lembrando uma coisa, tá? A liberdade, né, que fala, eu quero liberdade e tudo mais, né, que eu estava lendo um livro agora cedo, né, esse livro aqui do Bom Demais para Ser Ignorado, tá? Muito bom esse livro. E ele fala aqui, né, que... Então, a minha ideia o que é? Ter liberdade através das vendas. Como que eu construo essa liberdade? Eu só consigo construir essa liberdade tendo um grande capital de carreira. Como eu construo esse capital de carreira? Tá? É isso que a gente ensina, focado em vendas. Tá? É isso que a gente ensina aqui no programa Vendas Te Liberta. Tendo domínio sobre essas 4 competências, tá? Que eu falei aqui. É tendo domínio sobre esses 4 pilares. Tá? Então, os vendedores que dominam isso, eles vão se tornar mais... exclusivos, mais disputados pelo mercado. É que nem jogador, tá? Vamos pôr aqueles artistas que vai fazer show, tá? O cara tem um capital grande de carreira, ele vai lá no camarim, eu quero isso, quero isso, quero isso. Eu só tenho agenda para o dia tal, assim, assim, assim. Eu quero que tenha, o meu transporte seja de helicóptero, seja de não sei o quê. Você acha que eu tocando um violão, né? Nem sei tocar violão, tentei já tocar na minha vida, nunca consegui, blém, 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 blém. Você acha que eu vou exigir alguma coisa? O máximo que eu posso exigir, se eu conseguisse tocar em algum lugar, né, era um copo d'água ali que a pessoa me né, se eu não tivesse que pagar ainda pelo copo d'água. Então, aqui em vendas é a mesma coisa, só que aqui a gente tem um caminho, né, que eu volto a falar, eu consegui construir isso, hoje eu sou convidado para muitas palestras, para muitos eventos, isso aumenta cada vez mais minha autoridade, tá? Não estou me gabando, não estou sendo... o meu ego lá em cima, eu tenho muito cuidado com isso, graças a Deus, mas é isso que ajuda a construir cada vez mais a minha carreira, tá? E isso que eu quero ensinar. Se eu cheguei nesse ponto, né, volto lá na primeira palavra que eu falei, no comecinho aqui da nossa conversa, né, que eu falei que eu tive essa discussão, né, essa reflexão com a minha esposa, por que deu tudo tão certo comigo, esse é o mapa. Tá? Se você seguir esse mapa aqui, com certeza, e se for isso que você quiser também, tá? Com certeza você vai conseguir chegar a ter esse sucesso, que para mim é sucesso, né? Essa liberdade, né? Sucesso para mim é ter liberdade para fazer aquilo que eu posso fazer, tá? Então, tá aqui embaixo o link. Se inscreva aí no nosso... para quando for abrir vagas, você será avisado, tá? E... se você achar que isso vale a pena, escreva, compartilhe com alguém, escreva comentário aqui embaixo, que pode virar vídeo e tudo mais. Beleza? Então a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu, obrigado!